pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa, e presta atenção na peça que eu vou ensinar hoje para vocês. Olha que bolsa mais linda que eu vou ensinar para vocês hoje, com essa alça, olha só, com uma colocação diferente, super charmosa, linda, super facinho de fazer do jeito que vocês gostam. Essa sim é uma peça indicada para iniciantes, porque na semana passada eu ensinei vocês a fazerem aquela pasta executiva luxo e ela dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas essa peça aqui eu vou explicar direitinho como que você calcula o tamanho do canal de zíper e fole. Assim você pode fazer na medida que você quiser. Ou seja, dá para aproveitar muito conteúdo legal que tem nessa aula. Então já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e não esquece também de deixar o seu like. Essa bolsa aqui foi confeccionada no sintético doll amarelo. Por dentro vocês vão ver que o forro é o cetim dublado e essa alça aqui estampada, todos esses materiais você encontra no site, vou deixar aqui para vocês. Tem outros materiais também, na verdade tem vários sintéticos, vários tipos de alças. O que você precisar, então te convido também a dar uma olhadinha lá no site. Vou deixar também as páginas aqui do Instagram, caso você queira me seguir por lá. Será muito bem-vindo, eu vou adorar. Lá tem algumas peças que eu faço ali na hora, nos stories, vou mostrando pra vocês. Tem alguns reels de passo a passo, é bem legal. Então eu acho que vocês vão gostar também do conteúdo lá do Instagram. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, bora aprender a fazer essa lindeza aqui, gente. Bom, então eu tenho aqui o meu espelho cortado, eu corto duas vezes o espelho no principal. Eu vou pegar um cone de linha e eu vou marcar os cantos aqui para arredondar, mas você pode usar qualquer coisa, você pode usar um copo, um potinho, o que você quiser. O importante é você fazer essa marcação aqui nos quatro cantos e depois cortar pra já arredondar aqui os quatro cantinhos. Eu tenho um aqui já cortado, então olha só, fica assim os quatro cantinhos cortados. E aí, como é que eu vou fazer pra calcular a medida do meu canal de zíper e fole? Primeiro eu tenho que calcular o tamanho do canal de zíper. O que que acontece? Nesse caso aqui, tem 18 centímetros de altura esse espelho. Então, 9 é a metade, né? Então, eu vou colocar aqui a régua no 9 só para mostrar para vocês. Aqui, nós estamos na metade desse espelho. Só que o que que acontece? Eu não posso fazer esse canal de zíper do mesmo tamanho que o fole ou maior quando eu vou colocar meia argola aqui para colocar a alça. Porque o que que acontece? Se você colocar uma meia argola aqui abaixo do zíper, deixando o seu fole menor que o zíper, essa bolsa vai virar para baixo, tá? Então, quando a gente vai fazer o modelo de bolsa tradicional, que vai colocar aqui o suporte de alça na lateral, o canal de zíper tem que ser um pouco menor do que o fole, certo? Essa bolsa aqui a gente vai fazer um suporte de alça diferente, mas tudo bem, não vai fazer diferença. Então, olha só, eu coloquei a minha régua na metade, mas já sabemos que não podemos fazer o canal de zíper igual ou maior que o tamanho aqui do meu fole. Então, eu vou subir a minha régua, aí vocês decidem o quanto que vocês querem subir. Neste caso aqui, eu subi 2 centímetros, mas não importa, você pode subir o tamanho que você quiser. Só não faça um canal de zíper também muito pequenininho, senão a abertura da bolsa fica pequena, tá? Fica ruim. O importante é que esse canal de zíper, ele seja menor que o fole. Então, eu faço, ó, uma marcação aqui de cada lado, tá aqui. Então, o meu zíper, ele vai pegar essa área aqui, ó. E o meu fole vai pegar essa parte aqui de baixo. Agora, é só você medir. Pega uma fita métrica, coloca aqui nessa marcação, vem medindo aqui essa extensão toda até a outra marcação. Bom, o meu canal de zíper aqui, eu medi, deu 35 centímetros de uma pontinha até a outra, ó, de uma marcação até a outra. Eu vou colocar 1 centímetro a mais, porque eu uso aquele calcador fininho, então 1 centímetro pra mim é suficiente. Mas aí vocês vejam, se vocês quiserem colocar, no máximo 2 centímetros, mais que isso é desnecessário, tá? Então, o meu canal de zíper vai ficar com 36 centímetros, porque eu medi, deu 35, mais 36.
O meu fole aqui, eu medi, deu 43 centímetros de uma marcação até a outra. Agora, o fole, eu não coloco só 1 centímetro, não. Eu gosto de colocar a mais, eu gosto de colocar de 3 a 4 centímetros a mais, porque se ele ficar menor, a gente não tem o que fazer, a gente perde o fole. Se ele ficar maior, na hora que a gente for fazer a conferência desse espelho, você tira aquele pedacinho que tá maior. Então, pelo menos a primeira vez que você estiver fazendo a modelagem, você corte um pouco maior. Depois, quando você, né, tirar as medidas na hora que for costurar a bolsa, aí sim, você tira aquele excesso do fole e mede já para ver quanto que deu. Mede o quanto que você tirou. Vamos supor que você tenha tirado 2 centímetros. Então, você já sabe a medida certinha do fole para quando você for fazer as próximas bolsas, você não precisar ficar cortando a mais. Você já tem a medida certinha. Então, é assim que eu calculo o canal de zíper e fole. A profundidade, né, dessa peça, você define também. Isso não faz diferença nenhuma aqui. Você pode fazê-la com 6 centímetros, com 8, com 10, com 12, o tamanho que você quiser. Isso não interfere em nada o canal de zíper e fole. Então, se eu coloco 8 centímetros no meu fole, eu tiro 2 para fazer o canal de zíper. Então, meu canal de zíper vai ficar com 36 centímetros por 6. Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando é a primeira vez que você está fazendo a peça, que você ainda está fazendo a modelagem dela, não corte o fole antes de fazer o canal de zíper. Por quê? Justamente por isso, porque às vezes, mesmo você colocando algumas medidas a mais, às vezes você cortou um pouquinho menos aqui no zíper, na hora de costurar, você tirou um pouquinho a mais. Então, corte os espelhos, o canal de zíper, monta, né, o canal de zíper, costura ali o zíper tudo certinho, e aí você coloca aqui na peça, você clipa, e aí sim você mede para ver se tá certinho esse tamanho do fole. É apenas uma sugestão. Eu faço isso na primeira modelagem. Eu não vou cortar o meu fole ainda. Eu vou cortar ele depois. Bom, então eu estou aqui com o meu espelho cortado. Eu já coloquei aqui a minha etiqueta e colei um EVA como estruturador, tá? Você pode usar recouro, pode usar o TNT 150, aquilo que você tiver aí para estruturar, tá? Não precisa, né, ser uma estrutura muito grossa para esse tipo de peça, mas também fica a seu critério. Peguei aqui o meu forro, tô usando o cetim dublado, ele não, ó, tá cortado maior, eu não arredondei os cantos. Forro é sempre bom você cortar um pouquinho maior. E agora eu vou passar uma costura aqui para prender o forro no principal. Aqui é bem simples, é só passar a costura aqui contornando a peça. Eu tô usando um calcador de zíper, que é esse bem fininho, de metal, que é o que eu gosto, porque eu vou aplicar ao vivo aqui também, então é importante que a gente, né, tenha um calcador apropriado para isso. Então, aqui é só passar essa costura. Agora, eu vou refilar, tá? Vou tirar essas bordinhas aqui. Se você quiser fazer bolso, faça antes, tá? De aplicar o forro aqui no principal. Então, você já coloca um bolso aqui e depois você aplica. Sempre esse aqui é a última parte, tá? É depois que tá tudo pronto, se você quiser fazer algum detalhe no espelho, aqui no principal, você faça, mas sempre faça antes, tá? De aplicar aqui. Sempre essa parte aqui é o último. Aí, eu achei os meios, na verdade, eu já tinha achado antes, pra poder centralizar a minha etiqueta, né? Então, eu já tinha achado os meios, aí você dá um pique em cima e um pique aqui embaixo. Agora, eu vou fazer a aplicação do vivo aqui no espelho. Então, eu pego uma tirinha aqui de sintético, de 3 a 4 centímetros, e eu vou fazer com o vivo encapado. Tem vídeo já aqui no canal em que eu ensino a encapar vivo, vou deixar aqui no card, depois vocês deem uma olhadinha, caso não tenha assistido ainda. Vou pegar, então, aqui a minha tirinha de sintético, vou colocar bem aqui no meio, ó, aqui tá o piquezinho do meu meio, então, eu vou colocar meio com meio aqui. Eu vou começar a passar uma costura, ó, começo aqui e venho até o meio. Cheguei aqui no meio, eu encaixo o meu vivo. Você pode usar o vivo plástico também, tá? É que pra esse tipo de bolsinha, eu acho que fica mais bonitinho
o vivo encapado, né? Eu uso mais o vivo plástico para necessaire, para outro tipo de bolsinhas. Mas para esse aqui eu gosto de usar o vivo encapado. Eu acho que dá um ar mais bonitinho. Bom, aqui é só alinhar o corte aqui do meu vivo com o corte do meu espelho. Não tem mistério, é só treino mesmo, que a técnica é essa, não tem outra coisa que eu possa falar pra vocês. Se tiver usando o vivo plástico, ele tiver muito duro, coloca uma fonte de calor, ou deixa ele um pouquinho no sol, pega um secador, dá uma aquecida nele, que daí ele amolece, e aí você coloca com mais facilidade. Então, ó, tô terminando aqui. Esse vivo aqui eu cortei com 87 centímetros, mas ó, tá vendo? Sobra, então 80 centímetros eu acredito que dê, mas é bom você medir aí no seu espelho, né? Porque às vezes pode dar alguma diferença. Então, eu sempre encapo o vivo a mais pra isso, pra poder sobrar. Abaixo, né? Abaixei aqui esse acabamento e tá pronto, então, aqui o nosso espelho. Bem tranquilinho de fazer, vai ficar linda essa bolsa amarela. Então, tá aqui, ó, o espelho da frente e o de trás pronto. Você faz a mesma coisa no espelho de trás, igualzinho. Se quiser também colocar um bolso aqui, fica legal, um bolso aqui na parte de trás, tá? Então, tá aqui os dois espelhos prontos. Vou reservar e agora vamos começar a fazer o canal de zíper. Então, tô aqui com o meu canal de zíper. Ele vai ser feito em duas partes, assim, ó, pro zíper ficar no centro da minha bolsa. Tenho aqui o meu zíper e o forro. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar uma das partes aqui do meu canal e aí eu coloco, olha só, direito com direito. Então, direito do meu material com o direito do zíper, viro assim aqui pra baixo e vou passar uma costura aqui. Eu fiz um retrocesso aqui no início, não se esqueçam de deixar zíper sobrando, tá? Deixa ele sobrando aqui pra depois passar o cursor. Eu dou aquela leve esticadinha. O ponto da minha máquina está no número 4. Desde o começo ainda não mudei. Então, tudo que eu costurei até agora está no ponto número 4. Então, aqui, ó, alinho o meu zíper, ó, dou uma esticadinha e passo aqui a costura até acabar. Zíper sempre cortado maior, tá? Esse aqui era um pedaço que eu já tinha, então, ó, tem que deixar sobrando nas duas pontas, tá vendo? Então, olha só, meu zíper foi costurado assim. Eu tô aqui com o meu forro virado pra cima, ó, esse aqui é o direito do meu forro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar, ó, o zíper pra baixo, tá vendo? Ele saiu aqui da minha máquina assim, eu arrematei ele aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó, eu viro e vou passar a costura. Tá vendo que vai ficar, ó, o direito do meu material junto com o direito do forro. Avesso do zíper com o direito do forro. Coloco aqui, ó, tá vendo? Tá cortado maior. Meio centímetro, até nem isso. Maior já é o suficiente. Então, encaixo aqui, ó, retrocesso. Eu costuro um pouquinho pra dentro daquela costura que eu fiz a primeira. Então, eu coloco um pouquinho só pra dentro e sigo costurando isso daqui até lá o final. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar os dois aqui pro mesmo lado e vou passar uma costura aqui pra rebater, deixando esse forro bem esticadinho aqui atrás, tá? Agora, eu aumentei meu ponto para o 4,5, tá? Porque eu gosto de que essa costura aqui, ela fique com um ponto maior, a costura aparente. E aí, eu vou costurando até lá embaixo, ó, sempre puxando aqui o principal e o forro, deixando eles bem alinhadinhos e costuro até o final. Ficou assim. Olha só como o ponto tá bonito. Agora, pro outro lado, a gente faz a mesma coisa. Direito com direito, ó. Direito com direito, passa a costura aqui na pontinha e depois coloca o forro. Costurei, ó, como é que ficou. Daí, agora eu vou pegar
o meu forro e vou colocar ele aqui atrás, ó. Ele vai ficar aqui embaixo do meu zíper, tá vendo, ó? As costas do zíper com a frente do meu forro. Coloco aqui, passo a costura, depois eu vou virar e vou rebater. Então, tá aqui os dois lados costurados e rebatidos. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui pra fechar, ó, esse canal aqui na lateral. Não vou estruturar, tá? Porque é um canal pequeno. Se você quiser colocar uma tirinha de EVA aqui dentro, pode. Mas eu não vou estruturar, vou deixar assim mesmo. Então, eu vou passar uma costura aqui e já vou deixar o meu cursor passado também. Bom, então, agora é o seguinte. Nesse ponto aqui, se você for colocar a alça daquele modo tradicional, agora você já tem que colocar aqui um suporte de alça. Então, você corta aí um pedacinho de sintético do tamanho da sua, o dobro do tamanho da sua meia argola. Então, se você vai usar uma meia argola de 3, você corta com 6, passa a cola de contato, dobra, e aí você coloca dentro da sua meia argola. E aí, você costura aqui, ó. Você costura um de cada lado, nessa hora, tá? Como eu vou fazer um suporte de alça diferente, então, eu não vou fazer essa parte. Eu já vou pegar daqui, ó, já vou pegar o meu fole e vou colocar direito com direito e passar uma costura aqui. Vocês vão ver que o meu fole está com uma emenda aqui embaixo, tá? É porque eu quis aproveitar material, então, por isso que eu fiz, né, essa emenda. Certo? Mas, então, agora, nesse momento, nós vamos colocar o fole, vira aqui, direito com direito, e passa a costura. Então, vou colocar, ó, direito com direito, aqui na beiradinha, e vou passar uma costura aqui. Faço o retrocesso, passo aqui a costura. Vou pegar o meu forro. Ele tá virado pra cima, o direito tá pra cima, eu vou colocar aqui embaixo, ó, coloco aqui embaixo e vou passar a costura aqui também. Processo, passo aqui a costura. Aí, agora, eu vou cortar esse excesso aqui do zíper. Cortei o excesso do zíper e vou queimar aqui pra dar uma selada nesse zíper. Agora, eu viro o principal e o forro pro mesmo lado e passo uma costura aqui pra rebater. Retrocesso no início e costuro aqui, ó. Pronto. Retrocesso no início e costuro aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou pegar o espelho e vou clipar este canal aqui na minha peça pra gente poder conferir as medidas. Então, eu coloco aqui, ó, o zíper na parte de cima, aqui do espelho. Não precisa ainda achar os meios, que a gente só vai conferir aqui as medidas. Então, eu vou clipar aqui a volta todinha, tanto o meu canal de zíper quanto o fole, eu vou clipar nessa volta aqui do espelho. Tudo clipadinho, ó, o forro do fole pode deixar solto, não precisa clipar ele não. Então, eu clipei tudo aqui, e aqui aonde se encontra, ó, o final do meu canal de zíper, aonde se encontra, eu vou marcar, ó, com um lápis, ou você pode dar um piquezinho também, ó. Marquei aqui, passando, ó, um pouquinho. Então, aqui tá a minha costura aqui de acabamento do zíper. Passa um pouquinho dessa costura e marca aqui. Você vai deixar a distância do seu calcador, tá? O meu eu já sei que é o fininho, então eu deixo essa distância de meio centímetro aqui, mas aí você calcula de acordo com o seu calcador, tá? Então, eu risquei aqui aonde que eu preciso cortar. Corto, ó. Então, esse aqui é o excesso. Aí, você já aproveita e mede pra ver quanto que tem esse fole aqui, pra você saber e colocar aí nas suas medidas, pra você não precisar ficar conferindo toda vez que for fazer, tá? Aqui, eu vou cortar também o meu forro. Vou cortar aqui do tamanho. Eu gosto de deixar ele um pouquinho maior, então, eu vou tirar só um pedacinho. Eu gosto de deixar esse forro aqui um pouquinho, menos de meio centímetro maior.
E agora, antes da gente fechar esse canal, nós vamos fazer o suporte de alça, que serão 3. Vai ficar um aqui embaixo e um em cada ponta. Eu vou cortar 3 vezes esse suporte de alça, faço um risco aqui no meio, passo a cola de contato e daí eu vou colar aqui. Precisa passar a cola de contato, tá? Mesmo que você vá passar uma costura aqui em cada ponta, tem que passar a cola de contato para não ficar abrindo aqui o meio. Eu não vou passar essa costura na bordinha, tá? Eu vou somente dobrar e deixar aqui com a cola de contato. Vinco bem aqui os cantinhos. Então, eu tenho aqui as 3 partes já do meu suporte de alça e eu vou aplicar no meu fole, então, essas partes aqui. Uma delas vai ficar aqui no meio. Aqui, lembrando que essa emenda não existe, tá? Eu só fiz porque eu quis aproveitar material, mas você vai cortar o fole de uma vez só. Então, você precisa achar o meio desse fole aqui. Se você quiser costurar já esse lado aqui, pro meio ficar bem certinho, pode já costurar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, então, aqui primeiro o fole, porque vai ficar mais fácil de eu ensinar pra vocês aí como que vocês vão aplicar aí esse suporte de alça. Então, fecha aqui o fole. Ó, o forro vem por baixo, forro com forro, ele vem por baixo, vem aqui e costuro ele aqui também. Faço a mesma coisa, corto aqui esse excesso de zíper, queimo, aí eu vou virar e rebater. Eu rebati, e aí o que você vai fazer? Você vai virar aqui uma vez pra achar o meio. Ó, coloca costura com costura, dá um piquezinho em cima e um piquezinho embaixo. Eu já tenho o meu meio por causa dessa costura, tá? Então, o que eu faço? Vou pegar uma dos meus suportes de alça, e eu vou colocar aqui, ó, bem aqui no meio, vou passar uma costura de cada lado. Deixa o forro fora nessa hora que fica mais fácil. Então, eu vou prender aqui nos 2 cantinhos. Coloco aqui meio com meio. Eu corto um pouquinho maior essa tirinha aqui, porque eu acho que fica mais confortável pra colocar. Então, ó, coloquei de um lado e prendo aqui do outro. Não é pra deixar vão, tá? É pra deixar bem esticadinho aqui. Então, ficou assim, tá? Ó, não deixa ele aberto. Ele tá bem esticadinho, tá bem alinhado, olha só. Bem certinho. Vou pegar esse outro, vou colocar aqui, bem pertinho aqui da costura, e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou colocar um de cada lado aqui, ó. Então, eu coloquei aqui os 3 suportes de alça. O que acontece? A minha alça, a alça que eu vou usar pra fazer, ela tem 3 centímetros. Ela vai passar aqui dentro. E eu não quero que ela fique sambando aqui dentro. Eu quero que ela passe e fique bem centralizada aqui certinha. Você pode também passar corrente aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer com a alça. Então, ela tem 3 centímetros, certo? Por isso, eu vou passar uma costura aqui de cada lado, deixando 3 centímetros. Só que o meu fole, ele tá maior, ó. Ele tá maior do que o meu canal de zíper. Então, eu tenho que passar primeiro uma costura aqui em cima, ó, pra fechar essa parte de cima aqui do canal, pra ela ficar certinha. Porque aí sim eu vou medir o centro aqui pra fazer a costura. Porque se eu pegar essa medida aqui, que tá aqui, não vai ficar centralizado, porque ele está maior aqui desse lado, tá vendo? Desse lado ele tá alinhado certinho, ó, dos 2 lados. Mas aqui ele tá sobrando. Então, se eu for achar o meio daqui, vai ficar fora. Vocês entenderam, ó? Vai ficar mais pra cá se eu colocar o meio. Não vai ficar certinho, o meio tem que ser aqui. Então, vai ficar sobrando mais desse lado, por isso que eu vou passar, então, agora uma costura aqui e já vou prender esse forro aqui. Mas esse lado eu não vou passar costura ainda. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o meu calcador bem na direção aqui da costura, que vem do meu canal de zíper, e eu vou costurar aqui retinho até chegar lá do outro lado, ó. Vou passar essa costura, vou manter
aqui essa distância aqui. Tudo isso porque o meu fole, ele tá maior. Se o seu fole já estiver do mesmo tamanho aí do seu canal de zíper, não precisa fazer isso, tá? Ó, vou seguir aqui costurando até chegar lá do outro lado. Pronto, ó, cheguei aqui na outra costura, eu vou refilar aqui esse excesso. Bom, então agora, ó, já tá certinho o meu fole, ele já tá do mesmo tamanho aqui de largura que o meu canal. Então, o que que eu vou fazer? Como eu disse, a alça que eu vou usar pra passar aqui, ela tem 3 centímetros, ó. Então, eu vou colocar ela aqui, só pra vocês verem aqui o que que nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui um pedaço de fita crepe. Deixa eu só colocar essa alça pra cá, que senão ela vai puxar pra baixo, pra vocês entenderem o que que é. Se vocês forem usar corrente ou alça de outro tamanho, isso vocês personalizem aí. Eu tô fazendo com a medida do meu. Então, eu vou colocar uma fita crepe aqui. E vou colocar uma fita crepe desse lado pra eu saber onde eu tenho que costurar certinho. Eu não vou deixar aqui, ó, muito apertado. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, um pouquinho de espaço pra cá e um pouquinho pra cá? Pra gente poder colocar essa alça e ela ficar aqui, ó. O importante é que ela não fique sambando aqui na lateral toda do fole. É só pra ela poder ter uma direção pra ela ir. Como eu disse, se vocês forem usar corrente, tudo, vocês coloquem aqui dentro e vejam qual é a distância que vocês vão costurar. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o forro fora, ó, tirei o forro e vou passar uma costura aqui aonde tá a marcação da minha fita crepe, sem pegar o forro. Então, olha só, já costurei esse lado, agora eu vou passar uma costura aqui. Eu não gosto de começar aqui no início aqui da alça. Eu gosto de começar um pouquinho mais pra frente, ó, coloco a minha agulha um pouquinho mais pra frente, dou aí, ó, uns 2 pontinhos, aí eu faço um retrocesso até a ponta aqui, ó. Porque eu não gosto que o acabamento fique aqui, ó, porque senão fica aquela pontinha de linha levantada aqui e a hora que pode soltar. Então, por isso que eu gosto de começar mais pra frente e voltar. E aqui nessa outra ponta, a mesma coisa, ó. Eu venho até aqui o finalzinho, aí eu faço o retrocesso e eu vou, ó, arrematar aqui. Assim, as duas, o início e o final, não ficam com aquela linha sobrando, que às vezes fica levantando, a linha tá aqui no meio. E ficou assim, ó, tiro aqui a minha fita crepe e ficou desse jeito o nosso suporte aqui de alça, ó. A alça vai passar direitinho aqui, até porque nós vamos ter uma meia argola também na ponta aqui dessa alça, então por isso que eu não vou deixar muito apertado, ó. Tá vendo como é que ela tá? Ela tá bem firminha, mas ainda temos aqui, ó, um espaço pra ela passar certinho, senão ela começa a ficar também enrugada aqui dentro, não vai ficar legal. Então, façam assim, dessa forma. Agora, eu faço a mesma coisa nessas duas pontas aqui, que tem esse suporte também. Então, tá aqui, ó, todos eles tá colocado, já feito aqui o passante, tá? Essa parte aqui dá mais trabalho pra fazer por causa do forro. Então, se você até quiser descosturar essa parte do forro aqui pra tirar fora, fica mais fácil, tá? Então, você descostura aqui e aí você passa essas duas costurinhas aqui sempre tirando, ó. Tira mesmo, ó, desvira ele assim no avesso pra não pegar o forro, ok? Então, agora eu vou colocar aqui uma tira de EVA, de estruturador, e vou fechar esse outro lado aqui. Então, já terminei a parte aqui do fole, coloquei o estruturador, passei a costura, refilei, tá tudo certinho. Vou colocar aqui, ó, costura com costura aqui da lateral, vou dar um pique em cima, um pique embaixo. Aqui eu já tenho os meus meios, né, por causa do suporte de alça. Vou pegar o meu espelho aqui e vou começar agora a clipar esse canal aqui. Veja de que lado que vocês querem que o zíper vá abrir, tá vendo, ó? Ele tá abrindo, ó, da direita pra esquerda. Eu quero, olhando de frente pra bolsa, eu quero que ele abra assim. Então, eu vou colocar ele nessa posição, tá? Ó, ele tá abrindo pra cá. Então, é aqui nessa posição que eu vou pôr. Mas, vocês coloquem aí do jeito que vocês quiserem. E aí, meio com meio,
Vou clipar. Ó, meio com meio aqui. E na parte de baixo também, meio com meio. Agora é só encaixar. Encaixa tudo aqui, esse canal, e vem clipando. Ó, ele vai encaixar certinho, porque nossas medidas foram conferidas. Tudo clipado, e mesmo clipando, eu gosto de conferir aqui se tá certinho. Aqui as duas costuras da lateral, se elas estão alinhadas, porque às vezes, né, a gente acha o meio, mas dá uma entortadinha. Então, eu gosto de ver se tá alinhadinho aqui. Aí, eu vou passar as minhas costuras de segurança, que eu passo uma costurinha aqui, nas duas laterais, e aqui na parte de cima, pra depois começar a costurar o contorno todo. Fiz aqui, então, as costurinhas de segurança que eu falei. Agora, vou entrar aqui na minha máquina. Eu gosto de costurar pela parte de baixo primeiro. Vou encaixar aqui. Tem um acúmulo de camadas, então cuidado aí com o material que vocês vão usar pra fazer essa peça, tá? Este daqui é um doll 08. Nessas partes aqui, a gente vem devagar. E agora é usar a técnica aqui do alicate pra alinhar essa peça aqui nas curvas, ó. Então, eu vou puxando aqui com o alicate, ó, pra ele ficar bem alinhadinho. Faço a curvinha aqui aos poucos. Como está tudo bem encaixadinho, fica mais fácil. Ó, aqui é onde já está passada a costura, então tá bem seguro, ó. Tô passando aqui, já tá bem seguro. E assim eu vou fazendo, ó. Seguro com o alicate e vou fazendo aqui as curvinhas. E assim eu vou fechar a minha peça toda. Costurei aqui toda a borda. Aí, vocês virem aqui e confiram se não tem nenhuma linha aparecendo, nenhuma costura aqui. Veja se tá bem rente aqui com o vivo, ainda mais quando encapa vivo, às vezes fica aparecendo alguma costura aqui no lado de fora. Agora, eu vou pegar o meu viés, eu vou usar o viés de boneon mesmo, tá? Se você quiser usar viés feito de cetim, né, o material aqui que você tá usando pra forro, você pode usar, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Vou usar o branco porque eu tô sem o cor-de-rosa, então eu vou usar o branco mesmo. Vou escolher um cantinho aqui pra começar, de preferência um cantinho que não esteja muito acumulado aí de costura. Então, vou começar aqui embaixo e vou, ó, tá vendo? Abraçar aqui o meu acabamento. Olha só. Aí, eu vou encaixar aqui na máquina, por isso que é bom você não escolher um canto que esteja com muito acúmulo, tá? Aqui é onde tá mais fininho. Pode até começar aqui em cima, se quiser. Eu não gosto. Eu prefiro começar aqui. Vou fazer aqui um retrocesso só pra pegar essa ponta aqui que ficou. Senão ela fica levantada. E aqui é só encaixar, ó. Encaixa. E vai costurando, ó. Você vai colocar, tá vendo? Ele tem uma marcação de meio, então você vai colocar bem essa marcação do meio aqui, aonde tem o corte do material. Vem abraçando aqui, ó, o acabamento, ó, e vai costurando. Cuidado com essas partes aqui mais grossas, ó, dependendo, vem, ó, girando o volante à mão mesmo, ó, vem devagar, porque aqui tem bastante camada. E é nessas horas que a agulha quebra, mesmo sendo uma agulha de calibre grosso. Então, aqui não tem segredo também. O único segredo disso aqui é treino. Acabamento colocado, olha só como que fica, bem certinho, tudo costuradinho. E agora é só fazer a mesma coisa com o espelho de trás, ó. Vou colocar, vou encaixar ele aqui, lembrando que o acabamento do vivo fica com o fole, fica aqui pra baixo. Vou clipar tudo isso daqui, costurar
e colocar o viés. Peça costurada, bem acabada, olha só, com o viés. Agora, chegou a hora da gente desvirar a nossa bolsa. Então, eu gosto de desvirar essa parte aqui do zíper primeiro. Olha só. Então, essa parte aqui já está desvirada. Aí, eu venho aqui embaixo e puxo ela aqui, ó. Bem fácil de desvirar essa peça. Olha só. Tá nascendo uma linda bolsa. Agora, eu vou acertar os cantinhos aqui, vou acertar o meu vivo, pra ele ficar no formato bem certinho que eu quero. Bom, e aí depois, né, que a peça tá desvirada, o ideal é você deixar ela cheia por 24 horas, pra ela pegar direitinho o formato, né? E aqui os cantinhos vocês ajeitem bem certinho. Agora, nós vamos colocar a alça. Então, eu tô aqui com uma alça pronta, de 3 centímetros, eu queimei a pontinha dela. E aí, a gente vai passar essa alça até o outro lado, tá? Então, vou começar aqui pelo primeiro. Tanto faz o lado que você vai começar, tá? Passa aqui. Se for a corrente, é a mesma coisa. Passei. E passei aqui. E aí? Então, aqui, o que eu vou fazer nessa pontinha? Como eu falei, eu já queimei, tá? Pra não ficar desfiando. Eu vou pegar uma meia argola ou um quadro deste daqui e eu vou passar aqui, ó. Vou passar assim e vou costurar aqui. Você pode colocar também rebite, se você preferir. Mas, por que eu vou costurar? Porque depois eu vou puxar, ó. Eu vou puxar ela aqui e vai ficar aqui dentro essa costura, ó. Ela não vai ficar aparecendo. Então, eu vou enfiar aqui dentro e aí a costura não vai aparecer. Por isso que aqui essa parte, eu dobro, ó, uns 2 centímetros mais ou menos. E passo a costura aqui embaixo. E depois eu só vou colocar por dentro aqui deste acabamento. Costurei. E olha só como é que ficou. Agora, eu vou puxar aqui. Ó, vou puxar aqui pra dentro. E vou colocar, ó, aqui dentro deste acabamento. Ó, vai ficar só essa pontinha pra fora e não aparece costura nenhuma, ó. Pode colocar bem aqui pra dentro. Agora, eu vou fazer esse outro lado. Então, eu vou puxar aqui, ó. O tamanho dessa parte que vai ficar aqui embaixo depende muito da distância que você colocar aqui o suporte de alça. Então, aqui eu vou cortar, ó, não corta muito rente, queima bem. Vou passar, então, aqui o meu quadro. Se eu ver que ficou grande, eu corto mais um pouquinho. Aqui esse lado, pra ele ficar bem certinho, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, vou dar uma apertada na minha bolsa, ó, vou tentar enfiar esse aqui um pouquinho mais pra dentro, ó, vou enfiar ele aqui assim, depois a gente acerta, tá? Porque daí eu vou puxar mais esse daqui pra eu poder costurar e ele poder entrar também aqui dentro. Então, eu vou cortar um pouquinho menorzinho aqui, vou costurar pra poder depois acertar os dois lados e os dois lados ficarem com a costura escondidinha aqui dentro dessa passagem. Então, eu costurei aqui, agora eu vou acertar, então, essa alça, vou colocar ela aqui pra dentro, pra ficar bem escondidinha. Vou puxar agora essa daqui de volta pro lugar. Se vocês quiserem, vocês podem também passar primeiro, colocar as meia argola, o quadro primeiro, e aí já passar aqui por dentro com a meia argola ou o quadro já colocado. Então, eu vou acertar aqui tudo direitinho, pra ficar bem certinho. Vou abrir aqui, ó. Daí, eu dou uma esticada aqui, tá? O importante é que dos dois lados, ó, o acabamento, ele tá guardado aqui dentro dessa passagem. Então, olha só como fica bonito. Eu vou passar pra vocês a medida do meu aqui, tá? Então, na descrição do vídeo tá a medida do meu, mas eu aconselho vocês a experimentarem, tá? Passa primeiro, vê qual é a medida certinha
E aí depois vocês fazem esse acabamento. Se vocês fizerem uma costura um pouco mais larga aqui, aí fica mais fácil de passar já com a meia argola ou com o quadro, tá? Senão vocês fazem desse jeito que dá certo também. Olha só. Agora é só fazer a alça pra colocar aqui. Agora é só pegar 1,40 m de alça, que é mais ou menos a medida padrão, queimar as duas pontinhas. Você pode fazer a alça em sintético, já tem vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer a alça. Então, queima aqui, ou usa a alça pronta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa alça aqui, você pode colocar ela com mosquetão. Mas como é uma bolsa que não vai ter alça de mão, vai ser só essa alça aqui, então não vejo necessidade de colocar mosquetão. Então, a gente vai passar essa alça aqui direto aqui no quadro. Bom, então aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um regulador e eu vou passar aqui, ó. Deixa eu só virar pro lado de cá. Vou passar a ponta aqui no meu regulador. Ó, passei. Aí eu vou dobrar uma vez, mais uma, e vou ou costurar, ou eu passo uma costura aqui, ou eu coloco 2 rebites aqui. Então, tá aqui, ó, coloquei rebite duplo, tá? Pra ter acabamento dos dois lados. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a outra ponta da minha alça, ó, deixa ela bem certinha, tá? Aí, eu vou passar, ó, ela aqui. Tá vendo? Ó, de dentro pra fora. Vou puxar ela aqui, veja se ela tá reta. Se ela tá certinha, ó, a minha não tá, tem que virar assim. Porque aqui tem que ficar, ó, com essa parte aqui virada pra dentro, ó, tá vendo? Vou puxar bem pra vocês verem, ó. Tá vendo? Esse aqui é o avesso, ele tá pra fora e o direito tá em contato com a bolsa. E aí, eu vou passar essa ponta aqui, ó. Vou passar aqui dentro, puxo e passo aqui também. Ó, e vou puxar. Então, tá pronta aqui, ó, a parte da regulagem da nossa alça. E agora, a outra ponta aqui, eu venho e passo, ó, de fora pra dentro. Dobro uma, duas, passo uma costura ou coloco também o rebite aqui desse lado. Então, tá aqui colocada, ó, a alça, tá vendo aqui? Com o rebite, aqui ela acabadinha e tá pronta a nossa bolsa. Que coisa mais linda que ficou. Lembrando que se você quiser fazer com mosquetão, você pode, porque daí se você também quiser trocar a alça, pode trocar, colocar de outra cor, né? Dependendo daí pra onde você for sair, daí você troca a alça dela, ou se não, deixa assim. Gente do céu, olha o tanto que é fácil de fazer essa peça aqui, mas que as suas clientes vão achar o máximo, porque nem tudo precisa ser difícil, né? Nem tudo vai ser fácil, mas nem tudo precisa ser difícil. Então, essa peça aqui é pra você fazer um monte aí, colocar no mostruário do seu ateliê, uma de cada cor, lindíssimas. A preta, imagina só como é que vai ficar. Ai, gente, então, ó, usem e abusem da criatividade de vocês. Já sabe, se fizer, me marca lá no Instagram, que eu adoro ver as peças que vocês fazem. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.